Estamos no módulo de legislação. Vamos começar com esse módulo de entendendo todas as legislações brasileiras, para entender aquelas que existem na área de alimentos e quais são aplicadas em higiene e legislação de alimentos. Então, essa aula é uma aula introdutória à disciplina e por isso ela é importante. Bom, estaremos abordando, eu vou abordar com vocês o que é legislações e leis, as normas constitucionais, infraconstitucionais e infralegais brasileiras, e entender um pouquinho sobre cada uma delas. Nós vivemos numa sociedade onde existem leis que comandam o nosso país. Agora, com as últimas notícias, a gente vem vendo muita briga política por causa de leis, certo? Mas será que é só os países que têm leis? Vamos lá, eu vou morar num condomínio, seja um condomínio residencial ou num prédio. Eu tenho normas a seguir nesses condomínios e nesses prédios, Por que isso? Porque é um grupo de pessoas que está convivendo comumente. Então, para que essa convivência seja da melhor forma possível, é importante ter normas ou ter regras que facilitem essa convivência. Então, todo grupo de pessoas, seja numa religião ou seja numa sociedade, irá ter normas ou leis que vão regir as atividades que elas estão fazendo. Nesse sentido, a lei é um princípio, um preceito ou uma norma, ou pode ser todas elas juntas, ou pode ser uma só na forma de norma, só na forma, criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas, ou seja, para colocar ordem naquilo que está sendo feito. Certo? Então, a partir disso, cada país tem as suas leis. Por isso que uma pessoa que estuda direito no Brasil não consegue advogar em outro país. Por quê? Porque ela estudou para estar aqui dentro, executando as normas daqui. A partir do momento que ela vai para outro país, ela teria que aprender as normas do outro país para conseguir trabalhar nesse outro país. Bom, um conjunto de leis, ou um conjunto de normas, um conjunto de ordens se torna uma legislação. E aqui no Brasil, nós temos os 3 poderes que fazem parte dessa legislação: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo, a gente encontra como chefe maior o presidente da República. Nós temos que seguir aquilo que o legislativo faz. O legislativo é o poder que faz as leis no nosso país. Ah, mas o poder executivo, como o nome diz, ele executa. Ah, mas eu vejo o presidente da República fazendo alguns decretos, algumas leis. Sim, isso é possível. Por quê? Porque ele faz como o quê? Ele faz como uma norma constitucional, Ele faz isso como uma norma constitucional e essa norma constitucional que ele faz, ela tem um prazo, Geralmente ele faz medidas provisórias. Por isso que quando vocês estão vendo jornais, vocês veem o repórter falando, Senado e a Câmara estão vendo, como que vão se dar os trâmites para passar em 120 dias essa medida provisória ou esse decreto, certo? Então, o poder executivo, ele não pode fazer as normas, ou melhor, ele até pode, mas ela tem pouco tempo de vigência. Cabe a outros poderes regulamentares. Então, o poder executivo brasileiro executa as leis, então vem do poder legislativo que as cria, vem para o poder executivo para executar. E o judiciário julga se está fazendo correto ou não. Então, por exemplo, na nossa Constituição diz que você não pode
tirar o direito de ir e vir de uma pessoa. Aí você tem um cidadão que se sente com seu direito ameaçado. Ele vai judicialmente contestar, de acordo com a lei feita pelo Legislativo, uma ação. Então, é o nosso poder judiciário que julga aquilo que está ou não está correto. Bom, como eu já falei então, né, nós temos a parte do Legislativo composto pelo Congresso Nacional, Câmara de Deputados Federais e Senado Federal. Quando a gente fala que as eleições, as pessoas têm que votar consciente e elas têm que estar muito certas do que elas fazem, é por causa disso, gente. O nosso Congresso Nacional é composto pelos deputados federais que nós elegemos nas eleições e pelos senadores federais que nós votamos e elegemos. Quando o senador não faz uma coisa certa, nós somos corresponsáveis. Por que que nós somos corresponsáveis? Porque nós colocamos eles lá como nos representando. Então, às vezes, eu me sinto ofendida, eu não gosto do que uma pessoa faz. Posso abrir um processo judicial contra ela? Poder, pode, mas não vai ter efeito. Por quê? Porque ela é quem cria essas leis. Então, provavelmente não vai dar muito certo. Por isso que todos os processos das câmaras de deputados federais contra eles mesmos, geralmente não têm efeito. E temos que levar em conta também que, quando você coloca um deputado federal lá, você deu imunidade a ele. Então, por aquele período, ele não pode ser atingido por lei nenhuma. O que temos que fazer? Nas próximas eleições, temos que mudar nas urnas. Certo? Isso vale para o Senado também, porque somos nós que escolhemos os senadores. Bom, aí temos as hierarquias das leis. Então, vocês estão vendo que as normas constitucionais, elas são compostas, né, pela Constituição Federal de 1988, né? Aí, depois disso, a gente tem os atos das disposições constitucionais transitórias, que foi eu vou explicar depois, né? Aí a gente tem emendas constitucionais e tratados, convenções sobre direitos humanos. Depois disso, a gente tem as normas infraconstitucionais, que são lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, que a gente tem visto muito o chefe do executivo fazer, o decreto legislativo, resoluções e tratados internacionais em gerais. E, por último, normas infralegais, que são decretos, portarias e instruções normativas. Por que é importante essa hierarquia das leis? Porque a gente vai conversar aqui que as nossas agências regulamentadoras, elas só podem fazer decretos, portarias e instruções normativas, certo? E resoluções também, que estão aqui dentro. Então, isso é muito importante para a gente nesse sentido. Bom, das normas constitucionais. A Constituição Federal foi criada em 1988 como presidente Ulisses Guimarães, né? Serviram para que essas normas? São normas orientadoras baseadas no princípio da dignidade humana. Por que foram tão importantes? Porque elas trouxeram um novo conceito de como a gente vê ou como a gente regrar o nosso país. Antes da Constituição Federal, a gente tinha vereadores, a gente tinha deputados, só que eles não recebiam por isso. Eles faziam serviços gratuitos. Como vocês podem estar pensando aí, com base nisso a gente tinha poucas pessoas nessas áreas, né? De vereadores, prefeitos, deputados. Então, a Constituição Federal de 88, ela regulamentou essa classe existente hoje, né, de trabalhadores. Eu digo trabalhadores porque a partir do momento que a gente elege uma pessoa,
Ele é nosso funcionário como povo, né? Nós, povo, elegemos os candidatos, então eles são nossos funcionários. Não está bom, não está ok, eu vou bater lá na porta do meu candidato, eu vou entrar na internet, eu vou mandar cartas, eu vou mandar e-mails, e no próximo ano o que eu faço? Ou nas próximas eleições, eu não o elejo se ele não agiu conforme ele tinha prometido, né? Então, tudo começou, tudo foi renovado, porque já existia. Já existia SUS, só não existia o SUS como nome de SUS, mas existia o INAMPS, né? Então, existiam os órgãos, só que eles não eram agrupados como são hoje, certo? Se você conversar com pessoas antigas, eles até comentam, nossa, antigamente existia isso, aquilo, que agora é todo um só. Bom, depois da Constituição Federal, a gente tem os atos das disposições constitucionais transitórias. O que seria isso? Atualmente, apesar de já ter passado muitos anos, a gente ainda tem algumas legislações, alguns regulamentos nesse sentido. A gente tinha uma velha Constituição, né, com outros preceitos, outras bases, outras legislações, e a gente precisou não só mudar elas para uma nova Constituição, mas também adaptá-las. E essa forma de adaptação foi colocada como ato das disposições constitucionais transitórias, certo? Então, isso foi importante para a gente conseguir fazer, não sei se da melhor forma possível, ou de uma forma que conseguisse migrar da velha para a nova, certo? Bom, depois disso a gente tem as nossas emendas constitucionais. Emendas constitucionais, como o próprio nome diz, elas são uma emenda. Eu estou emendando, é como se fosse um remendo, certo? O que seria isso? Bom, a Constituição Federal traz um trecho muito vago. Então, eu vou fazer uma emenda constitucional, que em algum artigo da Constituição eu preciso torná-lo mais explicativo, torná-lo mais informativo, ou torná-lo de uma forma que as pessoas entendam ou dar uma tradução a um artigo da Constituição Federal. Certo? Então, por exemplo, uma emenda constitucional que foi feita e depois foi aprovada. Vocês estão escutando muitos hoje sobre crimes digitais, né? Até o STF está julgando crimes digitais. Nesse sentido, esses crimes digitais precisaram de uma emenda na Constituição. Por quê? Porque eles não existiam. Na Constituição diz que tudo que fere o bem maior, ou que fere os dados da pessoa, né? O civil em si. Só que nós não tínhamos como que eu vou dizer? Leis virtuais, certo? Então, uma legislação, em 2015 foi elaborada uma legislação para isso, para crimes virtuais, e hoje em dia o STF julga com base nisso, certo? Por último, nós temos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. O que são esses tratados e convenções, né? Como o próprio nome diz, os direitos humanos. Quem aqui já assistiu aquele filme Bop, né? Viu falar bastante dos direitos humanos. Hoje, os direitos humanos está sendo muito aplicado. E, geralmente, quem fere isso, né? Ele é punido severamente. Então, aqui a gente tem o exemplo que a Emenda Constitucional 45 de 2004 reformou o Judiciário e passou a ser norma de natureza constitucional. Então, precisou de uma emenda constitucional trazer os direitos humanos como norma constitucionais, baseado naquilo que a gente falou anteriormente. Ok? Espero vocês no segundo módulo.